Sejam muito bem-vindos. Abrimos aqui mais uma edição do comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, sempre à sexta-feira às 12h30 na sua Rádio Estádio. De resto, se não tiver a oportunidade de ouvir em direto ou nas várias reposições que a Rádio Estádio vai colocando disponíveis na sua antena e na sua grelha, pode acompanhar sempre no YouTube, na página da Rádio Estádio. Basta procurar por Rádio Estádio nesta plataforma de vídeos e encontrará todos os comentários com a assinatura de Bruno de Carvalho, e também agora já no nosso site www.radioestadio.pt, nos podcasts que lhe disponibilizamos. O melhor mesmo é sintonizar-se em direto em 96.2 na Grande Lisboa, 89.0 no Grande Porto, através da nossa emissão online. Antes de mais, dar as boas-vindas para mais um comentário com assinatura a Bruno de Carvalho. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Remo. Muito obrigado e estamos aqui, infelizmente, para falar de três temas que não são muito agradáveis, mas creio que são muito importantes para todos aqueles que nos estão a ouvir, e são muitos. Sem dúvida, são três temas. Vamos falar de Rui Jordão. Faleceu esta manhã. A Rádio Estádio já há pouco esteve a ouvir Manuel José, que foi treinador precisamente no Sporting de Rui Jordão, um dos maiores de sempre do futebol português. Mais à frente vamos deixar isso para a última nota de Bruno de Carvalho. Vamos também falar, como prometido, da vertente jurídica em relação ao processo de Alcochete, mas também, Bruno, e seguindo os muitos pedidos, e são mesmo muitos, de sócios e adeptos do Sporting que têm contactado o Bruno através do e-mail brunodecarvalho@radioestadio.pt. Vou repetir, brunodecarvalho@radioestadio.pt. De ontem para hoje foi, portanto, um infindável número de e-mails a pedir-lhe que comente, e eu também lhe pedia, e começamos por aí, obviamente, o seu comentário para a derrota de ontem do Sporting, que está afastado da Taça de Portugal, frente ao Alverca, que está no Campeonato de Portugal. Remo, nós hoje temos um programa com três temas, e são três temas que vão ocupar, de facto, todo o programa, e não sei se não ultrapassará um bocadinho. Vou tentar fazer o meu melhor. Eu gostava de não deixar para o fim, mas de iniciar este meu comentário sobre Rui Jordão. É com muito pesar que recebi a notícia. Rui Jordão foi um jogador absolutamente formidável, dos melhores que passou no Sporting Clube de Portugal. Um jogador que tinha uma graciosidade a jogar, um jogador que quer no Sporting, quer na seleção, marcaram uma época. As maravilhosas exibições que ele fez no Sporting, os títulos que nos deu, aquele golo fantástico que ele marcou ao Dassaev num apuramento que não era normal na altura. Portugal conseguir os apuramentos, e aquele penalti marcado de forma magistral ao Dassaev. Estamos a falar de um dos melhores guarda-redes da altura, e Portugal ultrapassa a União Soviética, e é apurado. Foi uma das coisas que mais marcou enquanto amante de futebol e enquanto português. Rui Jordão conciliava tudo isso e tornou-se num ídolo para mim. Eu não tenho muitos ídolos. Quando o conheci, era presidente do Sporting, conheci o Rui Jordão, e o Rui Jordão mostrou ser das pessoas mais meigas no contacto, no tato, mais clarividentes e mais inteligentes que eu conheci neste meio onde vivi durante 5 anos e meio. Há alguém que, quando me disse que, presidente, eu mal terminei a minha carreira, afastei-me completamente do futebol, sou agora pintor e vivo extremamente feliz, e não quero ter a ver com o futebol. Nesse momento ele tornou-se, de facto, um ídolo, porque um ídolo tem que ser alguém que naquilo que faz na sua vida marca, e ele marcou enquanto jogador, mas também alguém que nos marca enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Eu tenho a felicidade de ter um quadro do Rui Jordão, portanto tenho a felicidade de poder ter para todo sempre um bocadinho do Rui Jordão, um bocadinho da alegria, do talento do Rui Jordão. Por isso eu queria começar este comentário fazendo a alusão realmente a um grande jogador, mas sobretudo a um grande homem. Paz à sua alma, e envio aqui os pêsames a toda a família,
e tenho a certeza absoluta que Rui Jordão será lembrado para todo o sempre pela família sportinguista e para todos aqueles que são amantes do futebol. Um grande jogador, um grande homem, e isso realmente, esta combinação, marca de facto aquilo que foi o Jordão, um grande jogador e um grande homem. Sem dúvida, um dos melhores de sempre. Eu tinha deixado para o final para ser a última nota, mas como a primeira também serve, porque Jordão era realmente dos primeiros, porque foi dos melhores de sempre e fica, obviamente, a honra, um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Também em nome da Rádio Estádio deixar as condolências à família e a todos os que puderam ter a oportunidade de conhecer e privar com este grande nome do desporto nacional. Bruno, então caminhando agora sim para os pedidos que recebeu por e-mail no endereço brunodecarvalho@radioestadio.pt para pedir a sua análise a este afastamento precoce do Sporting na Taça de Portugal. Eu vou tentar ser breve e vou fazer um pequeno comentário àquilo que é a situação atual do Sporting Clube Portugal. O Sporting tinha um rumo definido, um rumo certo, e as pessoas quiseram pôr fim a esse caminho. Ao fazerem-no, não tenho dúvida que assumiram a responsabilidade de futuro. E na vida é assim, tomamos decisões e temos que saber que as mesmas têm consequências. Eu não pedi para sair, as pessoas escolheram e decidiram essa saída, indo ao cúmulo de me afastar como sócio na altura. A mensagem foi percebida por mim, foi claramente entendida por todos. Nós mandamos no Sporting, nós não te queremos aqui, não queremos que faças parte da nossa família. A partir daí, na minha análise, e é uma análise novamente factual, tudo o que se passa no Sporting tem e só um responsável, que são os associados. Vou voltar a repetir, porque eu acho que é muito importante, e nós já vamos perceber no fim do meu comentário porque é que eu faço essa saliência, que eu não queria sair. E garantidamente, financeiramente e desportivamente, teríamos resolvido tudo aquilo que eram as questões. Eu quero relembrar às pessoas que havia treinador, o plantel estava mais do que definido e seria um plantel forte. E aqui eu falo com autoridade moral, e a autoridade moral que quem pegou num clube falido, com 3 meses de salários em atraso, com jogadores que queriam rescindir, e aí, relembro, com toda a razão legal do seu lado, e depois da pior época desportiva de sempre do clube, relembrar às pessoas que o Sporting lutou pelo título, ficou em segundo lugar, e fomos diretamente à Liga dos Campeões, coisa que não acontecia na altura há cerca de 7 anos. Financeiramente, porque muito se fala agora também da questão financeira, a reestruturação estava acordada e completamente controlada. Quanto às rescisões, tínhamos um dos melhores advogados do mundo nestas questões e garantidamente que iríamos ganhar os processos. A decisão dos sportinguistas, e eu é sobretudo para eles, foram eles que me mandaram as mensagens, tem que perceber que fortaleceu a posição dos jogadores e fez o Sporting perder centenas de milhões em condenações que viriam garantidamente a obrigar os mesmos a ressarcir o clube. Na altura, muito se falou, eu não me demiti exatamente para não deixar que houvesse um aproveitamento daquilo que foi um crime. Mas o que está feito, feito está. E agora, aquilo que eu posso dizer aos sportinguistas é que não vale a pena estarem em sofrimento. Estão a colher o que semearam. Nós teríamos ficado, foi uma opção dos sportinguistas não ficarmos. Se tivéssemos ficado, as coisas tinham sido resolvidas, de certeza. Esta, para mim, é a questão de fundo. Mas agora gostava de pegar e de analisar aquilo que são as palavras dos comentadores desportivos sobre este momento todo que se está a passar. E aquilo que se ouve mais, e eu tenho que estar a bater nesta tecla, porque aquilo que se ouve mais, ainda ontem estive a ouvir os comentários, foi tudo o que se está a passar é culpa da administração de Bruno Carvalho. Portanto, muitos comentadores definiram
que aconteça o que acontecer, o Sporting perca com o Rio Ave, o Sporting perca com o Famalicão, o Sporting perca com o Alverca, um clube, como o Silas disse muito bem, 2 escalões abaixo do Sporting, para estes comentadores não tem dúvida nenhuma. A culpa é da administração de Bruno Carvalho. Eu pergunto isto aos sportinguistas. A culpa é, e aqui vou pegar em palavras de Frederico Varandas, Rogério Alves, vários elementos de órgãos sociais, muitos comentadores na altura, portanto, qual será a culpa? A culpa é de, e vou pegar nas palavras deles, uma muito boa época onde o Sporting ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga e só não ganhou o campeonato. Repito, são palavras destas pessoas. Essa é a minha herança, ter o Sporting ganho quase tudo? Ou a minha herança é esta nova época onde toda a decisão de preparação, plantel, vários treinadores é da total responsabilidade da administração de Frederico Varandas? Custa assim tanto aos analistas dizer que os resultados da época passada foram bons porque ainda aproveitaram quase tudo o que tinha sido feito por mim? Custa muito aos analistas perceber que esta época é a época onde Frederico Varandas colocou todo o seu cunho pessoal, todo o seu conhecimento, ficando claramente demonstrado que é incapaz e incompetente. Ele e todos aqueles que o rodeiam. Custa admitir que foi um erro fatal para o Sporting Clube de Portugal o meu afastamento. Eu analiso as pessoas e não tenho dúvida, são arrogantes, são prepotentes, querem governar o clube com um clima de ditadura, mas muito mais grave tudo isto. Isto pode ser tiques de personalidade que, se não fosse o restante, até poderia não ter nada a ver com o que se está a passar. Mas o problema, e grave, é que são inculpados e são incompetentes. Vou terminar a análise pegando nas palavras do Silas. E o Silas, digo já, que acho que vai ser um excelente treinador e principalmente agrada-me bastante porque noto no Silas, desde o primeiro dia, alguém genuíno e alguém frontal. E eu gosto de pessoas que são genuínas e são frontais. Vou pegar em 3 passagens das palavras de Silas ontem, que considero bastante relevantes e bastante demonstradoras daquilo que é o momento atual do Sport. Ele disse, não precisamos de heróis, queremos fazer uma equipa e não individualidades, e para mim é muito sincera a frase que passou despercebida, foi ao ser questionado como é que estava o ambiente do balneário, ele respondeu de uma forma muito calma e muito clara, é o mesmo que já havia. Nestas 3 frases, quem percebe realmente futebol, quem conhece o balneário do Sporting, quem analisa o plantel do Sporting, percebe tudo aquilo que se está a passar. E os erros foram cometidos e que continuam a ser cometidos. Foram erros grosseiros com que esta época foi preparada. As pessoas querem fazer do que se está a passar no Sporting algo muito complexo, algo que deriva de um ataque à academia há 2 anos. Mas o que se passa no Sporting, analisar e perceber o que se passa no Sporting, como diria o outro, é fácil. A incompetência e a incapacidade são impossíveis de esconder por muito tempo, mesmo com uma comunicação social dita amiga. Os comentadores ainda não jogam à bola e esta vontade de ser amigo está a tornar os seus comentários cada vez mais ridículos e sem credibilidade nenhuma. Custa-me, numa análise ao Sporting, ter de estar sempre a fazer comparações. Mas, sinceramente, custa muito mais que continue-se a manipular as pessoas, até porque isso vai entrar no nosso terceiro tema, continue-se a manipular as pessoas, continue-se a fazer as pessoas de parvas, continue-se com comentários que não fazem qualquer sentido para esconder aquilo que é a realidade e a única realidade do Sporting.
O Sporting está como está por decisão e logo responsabilidade dos seus associados. O Sporting está como está devido à incapacidade e total incompetência das pessoas que estão a gerir, nomeadamente o seu presidente Frederico Varandas. Muito bem, Bruno Carvalho aqui a responder. Já sabe, pode sempre enviar um e-mail com dúvidas, denúncias e até para promover as suas associações desportivas e culturais. Bruno Carvalho já o tinha pedido e referido em direto aqui na antena da Rádio Estádio para brunodecarvalho@radioestadio.pt. Pode acompanhar também este comentário online www.radioestadio.pt. Bruno Carvalho, vamos avançar porque o prometido é devido também. Na última semana não chegamos ao ponto 4, que era, estávamos a analisar o processo de Alcochete sobre várias vertentes. A vertente número 4 seria a vertente jurídica, que obviamente um pouco mais densa e que vai ocupar o tempo restante que temos hoje para o seu comentário, mas começava por lhe perguntar se, passada uma semana, já consegue dizer quem foi a advogada que na semana passada citou que teria dito em tribunal algo referente a um poder superior do Estado ter interferido na questão do processo de Alcochete. Explicar às pessoas que o comentário vertente jurídica não significa que vou estar aqui a falar sobre leis. Eu comecei na semana passada por dizer não sou advogado, nem faço intenções de ser advogado, portanto vamos falar sobre factos do processo. Sim, vou relembrar aquilo que disse a semana passada, que existiu um telefonema para o posto da GNR, onde estavam detidos vários dos arguidos, que esse telefonema alterou toda a situação e que foi feito pela mais alta instituição do país. E isso foi feito pela advogada, a doutora Sandra Martins. Foi a advogada então que disse isso em tribunal? Foi a advogada Sandra Martins. Vou avançar já para uma curiosidade, mais uma péssima curiosidade deste processo, para as pessoas terem noção daquilo que se está a passar e do que é realmente este processo. O normal nestes processos é existir a gravação da fase de instrução completa. Isto é, houve uma fase de instrução, a todos nós foi-nos dito que estava a ser gravado, e por isso é o normal, é haver a gravação integral daquilo que é a fase de instrução. Nesse caso, a surpresa dos meus advogados, ao requererem as mesmas formalmente, quando foram para ir buscar, aliás não foram só os meus advogados, foram os meus advogados e muitos outros arguidos, quando foram para ir buscar as gravações, eis que não quando lhes é dito que apenas existem as gravações dos arguidos e das testemunhas, mas não existem as intervenções do Ministério Público e dos advogados. Isto significa, para espanto geral, todas as pessoas que são envolvidas, que na realidade não existe gravação do debate instrutório. E isto porquê que é grave? É grave, primeiro, porque é algo que não costuma acontecer. Segundo, porque se faz demasiadas coincidências tristes que se vão passando neste processo. Terceiro, porque tudo aquilo que é dito pode ser utilizado como de forma probatória. Isto é, tudo o que as pessoas dizem em tribunal pode ser utilizado pelas defesas para serem, de facto, utilizadas no processo. Eu não tenho dúvida nenhuma, nem os meus advogados, que se houvesse esta gravação, que teria de haver, das cerca de 7 horas de intervenção do Ministério Público, e no caso, a Procuradoria, que essa decisão que foi tomada pelas instâncias disciplinares de multar Cândida Vilar com meio salário por falta de zelo na acusação, vou repetir, por falta de zelo na acusação, eu não tenho dúvidas
que se tivessem ouvido as 7 horas de intervenção, mas cerca de 7 horas de intervenção, esta multa teria sido, ou esta condenação teria sido muito mais agravada. Eu não tenho dúvida nenhuma. E é muito conveniente para o Ministério Público que agora estas gravações não apareçam. Os meus advogados vão pedir que seja dada uma resposta formal. Não estamos satisfeitos com a mera resposta que foi dada pelos funcionários do Tribunal a dizer que só existem as gravações dos arguidos, das intervenções dos arguidos e das intervenções das testemunhas, mas fica mais aqui uma nota, Rémulo, para toda a gente perceber as várias coincidências e sempre coisas que favorecem tudo aquilo que envolve o extra-tribunal e tudo aquilo que favorece o Ministério Público. Fica aqui esta nota factual de algo que aconteceu e que, mais uma vez, não deveria acontecer neste julgamento. Fica aqui, é uma novidade, fica aqui para todos começarem a perceber cada vez melhor o que é que se está a passar neste processo. Pronto, aquilo que eu estava a dizer é que, infelizmente, estas coincidências que, a meu ver, vão favorecendo o Ministério Público, vão sucedendo nesse caso, e é preciso que as pessoas tenham a noção clara daquilo que se está a passar e a forma como existe muita coisa que se está a passar que condiciona claramente este processo e que não devia condicionar. Estamos num país que se diz de direito e democrático, e para isso não basta ser apelidado tal, tem que cumprir requisitos para que isso seja uma realidade. Entrando, Remo, se me permites, entrando aqui, pegando um bocadinho no tema comunicação social, que falámos na semana passada, e começando a explorar o tema da vertente jurídica, eu gostava de dar aqui nota de 3 notícias que saíram sobre mim e sobre este julgamento. No dia 1 de agosto deste ano, foi o dia da decisão por parte do juiz Carlos Delca. Pode ouvir a Rádio Estádio em 96.2 na Grande Lisboa e em 89.0 no Grande Porto, ou então online em www.radioestadio.pt para todo o mundo. Este comentário com a assinatura de Bruno Carvalho vai ficar também disponível em podcast no nosso site, precisamente, e também na nossa página de YouTube. Basta apenas chegar ao YouTube e buscar por Rádio Estádio e vai encontrar os comentários com a assinatura de Bruno Carvalho e também dos outros comentadores habituais na Rádio Estádio. Sem demoras, até por questão de tempo, vamos então retomar a conversa com Bruno Carvalho, que estava a introduzir o tema precisamente da acusação de terrorismo e nomeadamente das 3 notícias que queria citar, Bruno. Neste momento está-me a ouvir? Perfeitamente, está-me a ouvir bem? Perfeitamente. Ok. Portanto, já tinha falado na primeira notícia de 1 de agosto do Correio da Manhã deste ano, em que diz Bruno de Carvalho vai a julgamento por terrorismo em Alcochete. Dia 7 deste mês diz a nova vida de Bruno Carvalho a um mês de ser julgado por terrorismo. E depois uma notícia do dia 16, uma notícia recente, na SIC, no Facebook oficial da SIC, a poucas semanas de ser julgado por terrorismo, o ex-presidente do Sporting tem a vida virada do avesso e há meses em que o dinheiro não chega sequer para pagar a pensão de alimentos das 3 filhas Catarina, Diana e Leonor. E agora vou introduzir aqui o tema terrorismo. É absolutamente inacreditável, e eu espero que o som esteja a chegar bem. Sim, muito bem, Bruno. É absolutamente inacreditável que o juiz tenha permitido a presença de jornalistas na sala da audiência durante todo aquilo que foi a fase de instrução, e eu tenha que ler isto. E porquê? Pelo seguinte: Cândido Vilar tem uma intervenção onde é claríssima e onde foi ouvido por
vou continuar a insistir, foi ouvido por todas as pessoas que estavam presentes, incluindo os inúmeros membros da comunicação social que lá estavam presentes. E ela teve esta frase, e isto também é uma novidade para toda a gente que nos está a ouvir. Não existe qualquer acusação de terrorismo para nenhum dos senhores. Nenhum dos senhores arguidos está acusado de terrorismo ou é por nós visto como terrorista. Isto foi uma intervenção de Cândida Vilar no julgamento. Ao que seguiu dizendo que, pura e simplesmente, a lei do terrorismo tinha sido utilizada para enquadrar os outros crimes e para lhes agravar a pena. Isto foi dito pela responsável da investigação. Portanto, o que é que eu quero dizer? Se nós vamos pegar na acusação, há advogados que dizem não há um crime de terrorismo, não há acusação de um crime de terrorismo, de facto, há a lei do terrorismo a ser utilizada como enquadramento dos outros crimes, agravando os mesmos. Há advogados que dizem, ao ler a acusação, não, há aqui uma acusação de terrorismo. Agora, naquilo que os juristas gostam de chamar o espírito da lei, o espírito do legislador, o que é que isto quer dizer? É como as coisas podem ter várias interpretações, vamos ao espírito da lei. Vamos àquilo que é a vontade do legislador quando criou a lei, para tentar explicar melhor a lei. Ora, fazendo uma analogia do espírito da lei, vamos pegar nas palavras audíveis por todos naquela sala de audiências, por quem teve o espírito da acusação. Portanto, na acusação, houve alguém que teve o espírito e que explicou no tribunal aquilo que estava por detrás da sua acusação, dizendo claramente no tribunal que não havia um crime de terrorismo, que ninguém estava a ser considerado terrorista, mas sim um enquadramento para pura e simplesmente agravar os restantes crimes. Não é possível, não acredito que nenhum jornalista tenha ouvido isto. Tanto que não acredito que há 2, 3 dias li, por acaso, uma notícia do Jogo, do jornal O Jogo, onde mais ou menos é isto que dizem. Portanto, a verdade é que as pessoas ouviram. Mas fica bonito dizer-se Bruno de Carvalho vai a julgamento por terrorismo. Seja o Correio da Manhã, seja a SIC, seja o que for. É inacreditável como é que, vou voltar a repetir, erradamente, no meu ver, se dá lugar à comunicação social dentro de uma sala de audiência, e a verdade é que esta informação, que é uma informação muitíssimo relevante, muitíssimo importante, é completamente ignorada por todas as pessoas. Mas, se me permite, vou explicar às pessoas o porquê de se ter utilizado a lei do terrorismo. E a lei do terrorismo foi utilizado para o Ministério Público pedir penas agravadas nos crimes, por exemplo, de integridade física, de ofensa à integridade física ou de sequestro agravado, e também foi aquilo que permitiu realizar as prisões preventivas. Isto é, se os crimes que eu falei de ofensa à integridade física e de sequestro agravado não tivessem sido pelo Ministério Público enquadrados pela lei do terrorismo, não podiam, por exemplo, ter efetuado as prisões preventivas que efetuaram. Não podiam pedir penas mais agravadas como pediram. E isto é engraçado, porque eu ontem estava a ver um programa de televisão e uma das pessoas que participou dos comícios à porta do Sporting para, na altura, pedir que eu saísse do Sporting, o Daniel Oliveira, ontem disse uma coisa muito interessante no programa Eixo do Mal, sobre o problema que se está
a passar na Catalunha. E era bom que os analistas, os comentadores, os jornalistas tivessem a mesma capacidade de analisar Alcochete como Daniel Oliveira, que não teve capacidade nenhuma de analisar Alcochete, teve capacidade para dizer o seguinte sobre aquilo que se está a passar na Catalunha. Peço desculpa ir fazendo isto, mas Remo, tudo sim, certo, estou a ouvir. Tudo certo. Então disse Daniel Oliveira ontem no programa Isto Mal, a prova, estou a falar do problema da Catalunha, a prova que há um comportamento de justiça que tem motivações políticas foi a própria existência do crime de rebelião na acusação do Ministério Público. Mas porquê que estava a rebelião na acusação? Perguntou ele e respondeu: porque a rebelião foi o que permitiu retirar os direitos políticos e garantir a prisão preventiva, decapitando a direção política dos independentistas, e isso é que era o objetivo do Ministério Público. Pois, eu tenho que dizer que é uma análise maravilhosa por parte do Daniel Oliveira. E se o Daniel Oliveira e os Daniéis Oliveira quiserem fazer uma análise, também percebem claramente que podia utilizar esta frase exatamente no caso de Alcochete, dizendo à prova que há um comportamento de justiça que tem motivações políticas, e essa prova foi a própria existência do crime de terrorismo na acusação do Ministério Público. Mas porquê é que estava na acusação o terrorismo? Porque o terrorismo foi aquilo que permitiu retirar os direitos daqueles que estavam na direção do Sporting e garantir a previsão preventiva dos arguidos, decapitando assim a direção do Sporting, e esse era o objetivo do Ministério Público. Este era o primeiro ponto que eu queria salientar daquilo que é, ainda não era, daquilo que é o processo e a sua vertente de terrorismo que toda a gente fala, mas afinal, mesmo perante terem estado no tribunal, não conseguem dizer as coisas com a dimensão que as coisas realmente têm e dizendo claramente aquilo que se ia passando naquele tribunal. Bruno, aproveitando a deixa, estamos a falar de terrorismo, estamos a falar do enquadramento, já aqui ficou claro que, na sua opinião, este enquadramento jurídico teve um propósito, mas aquela questão sobre a GNR e a PJ, também quer falar sobre isto? Quero. Eu quero relembrar às pessoas porque é importante, porque também tem a ver com o caso, a avaliação de terrorismo, e quero relembrar o seguinte. A Associação Sindical dos Profissionais da Política, da Polícia, dizem o seguinte em 21 de maio de 2018. Eu não quero falhar, por isso quero vir claramente ver o que é dito pela Associação. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia condena de forma veemente os acontecimentos verificados nos últimos dias em torno da violência do futebol. No entanto, eu estou a saltar para não temos tempo para ler o comunicado todo, no entanto, importa salientar que os atos que ocorreram em Alcochete são absolutamente imprevisíveis e derivam da violência desportiva, mas contêm claramente intenção criminosa. A forma como foi perpetrado o alegado crime era totalmente imprevisível. Portanto, a 21 de maio de 2018, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia diz que era totalmente imprevisível estar à espera daquele ato, da forma como aquele ato foi perpetrado. No dia 30 de novembro de 2018, dizem o seguinte: a investigação deveria ter sido entregue a quem tem meios e conhecimentos para o crime, que levou à prisão preventiva de mais de 40 arguidos. A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária
alerta que a investigação às agressões na Academia do Sporting contrariou a lei de organização da investigação criminal. Em causa está o facto da investigação ter sido entregue à GNR, quando a lei, artigo 7, diz claramente que o crime de terrorismo, que está aliás expresso na acusação, é da competência reservada da PJ, tal como outra criminalidade grave e complexa. O presidente desta associação sublinha que este não é um crime qualquer e que os instrumentos para o investigar, com investimentos avultados do Estado, só existem num sítio, na Unidade Nacional contra o Terrorismo da PJ, sendo, defende, um crime de investigação exclusiva desta polícia. Portanto, nós temos um terrorismo que não é terrorismo, mas que é enquadrado como terrorismo, pura e simplesmente para permitir a prisão preventiva dos arguidos e o pedir penas agravadas. Eu acrescentaria, e disse que era a minha opinião, não é a minha opinião, são as palavras do Daniel, eu peguei nas palavras do Daniel Oliveira sobre o problema da Catalunha e atualizei as mesmas àquilo que é a realidade de Alcochete. Portanto, o crime de terrorismo, pelas palavras de Daniel Oliveira, fazendo a analogia daquilo que ele viu do crime de rebelião, garantiram o decapitar da direção do Sporting Clube de Portugal. Vê-se aqui que as próprias autoridades que têm competência para fazer a investigação vieram a público e disseram claramente que a investigação às agressões em Alcochete contrariou a lei. E isto não foi denunciado por mim, isto foi denunciado pela Associação dos Investigadores da Polícia Judicial, para dizer, da Polícia Judiciária, para dizer claramente, a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Por isso é preciso as pessoas verem o enquadramento e a possível intenção do enquadramento que foi feito, perceberem que a comunicação social presente não quis relevar esta informação que foi dada pela própria procuradora na sala de tribunal onde estavam presentes, portanto, mantendo o discurso de que Bruno Carvalho vai ser acusado de terrorismo, outra vez, para manipular, para denegrir, para humilhar, para criar um condicionamento da opinião pública e para criar aquilo que é chamado pelas pessoas de julgamento em praça pública. Sobre a investigação deste caso, vem dizer estas duas associações, uma que não era de todo previsível, outra que a investigação contrariou a lei. Bruno, temos que avançar até por questões de tempos. Vamos para outro ponto dentro desta vertente jurídica, que explanar um pouco como foi o contexto da sua detenção. Pronto, o que eu gostava aí de salientar às pessoas para perceberem a factualidade do que se passou, eu fui detido, ok, mas vamos ler aqui, e eu estou aqui à procura nos meus documentos, vamos ler aqui o que é que foi escrito para que eu fosse detido na minha casa a um domingo, quando se sabia claramente que os dias seguintes eram dias de greve dos funcionários judiciais, que, portanto, eu teria que ficar obrigatoriamente várias noites detido até poder ser ouvido. E é importante as pessoas terem a noção daquilo que foi dito, que levou a esse ato de ir à minha casa num domingo, no meio da minha família, me deter, a importância disso. Eu estou aqui na procura do documento porque é importante eu não dizer as coisas de cor, é importante eu factualizar. Ora, diz assim: quanto ao arguido Bruno de Carvalho, existe também o perigo de fuga, dado que há notícia, vou repetir,
para as pessoas entenderem. Existe também o perigo de fuga, dado que há notícia de o mesmo ter dupla nacionalidade. Portanto, a pessoa que tomou esta decisão a pedido do Ministério Público ouviu dizer que eu teria dupla nacionalidade, coisa que nunca tive na vida, e então aqui del Rei há perigo de fuga. Porque ouviu dizer, há notícia, ouviu dizer. É engraçado, e agora voltamos para um bocadinho para a comunicação social, e ouviu dizer, é engraçado que a 13 de novembro, o que é que diz a CM, escrito por Tânia Laranjo, que o presidente Bruno Carvalho podia ser tramado porque tem dupla nacionalidade portuguesa e moçambicana e que Moçambique não tem um acordo de extradição. Portanto, eu pergunto, ouviu, dado que há notícia, estaria-se a referir à notícia do CM? Mas, sinceramente, numa investigação como esta, manda-se prender uma pessoa porque ouviu dizer, porque há notícia de ter dupla nacionalidade e vão prender a pessoa num domingo, no seio da sua família, com greve dos funcionários judiciais para que o mesmo tenha que ser humilhado publicamente, como fui durante horas e horas. É a primeira coisa que eu acho que as pessoas não... Dado que há notícia de que o mesmo ter dupla nacionalidade, mas continua, e não tem emprego em Portugal. Portanto, ficamos todos a compreender que todos aqueles que não tiverem emprego em Portugal são candidatos a ser presos, caso haja alguma dúvida sobre eles. Portanto, houve notícia de eu ter dupla nacionalidade, coisa que era mentira, e não tendo emprego em Portugal. O que é absolutamente inacreditável. Portanto, estar desempregado é um mote para poder mandar prender. Portanto, como houve notícia, ou como há notícia no que esta pessoa escreveu, de o mesmo ter dupla nacionalidade e não tendo emprego em Portugal, poderá a qualquer momento eximir-se a ação da justiça. Sendo ainda de notar, e depois vem a cereja no topo do bolo, a atenção e o cuidado dado pelo arguido a este aspecto. Quando se foi inutilmente apresentar para prestar declarações ao Diabo de Lisboa, tentando, pois que outra intenção não se pode vislumbrar da sua atitude, eliminar este perigo de fuga da apreciação do seu estatuto coativo. Portanto, o que é que esta pessoa, depois de escrever duas barbaridades, vai escrever no fim, pondo a cereja no topo do bolo? Que o facto de eu ser um bom cidadão, de estar na altura preocupado com a campanha de calúnia, difamação, humilhação que me estavam a fazer e me fui apresentar voluntariamente para ser ouvido no Diabo, algo que eu ia fazer para a defesa do meu bom nome e por outro assunto que as pessoas têm que ter a noção. Como é que é possível eu, presidente do Sporting Clube Portugal e presidente da SAD, nunca fui ouvido neste processo, na fase de investigação? Eu nunca fui ouvido. Nunca quiseram saber a opinião do presidente do Sporting Clube Portugal e do presidente da Sporting SAD sobre o sucedido em Alcochete. Nunca quiseram ouvir. Ouviram Carlos Vieira, ouviram Rui Queiro, ouviram os jogadores, ouviram o staff, ouviram os treinadores, mas o presidente, desde o primeiro dia que eu achei estranho, como é que eu, por exemplo, não fui levado, estando na academia, eu como presidente, não fui levado ao posto da GNR para prestar declarações. Não, logo desde o primeiro dia, eu pura e simplesmente não fui ouvido. Apresento-me no Diabo como um bom cidadão e relembro as pessoas que já outras pessoas fizeram isso e tiveram louvores por parte da comunicação social porque tinham sido apresentados voluntariamente no Diabo e isto demonstrava o seu caráter, a sua personalidade e a sua vontade de colaborar com a justiça. Para mim, foi o topo no cimo do bolo para me mandarem prender. Ou deter.
Muito bem, Bruno, temos cerca de 15 minutos, portanto, se não conseguirmos falar de tudo também, teremos que deixar para o comentário da próxima semana. Vamos tentar também avançar neste tema. Vamos para o ponto 4, dentro desta quarta vertente do terrorismo, que me chama também aqui a atenção, que é o facto, o que disse o juiz Carlos Delca quando foi decidido não manter o Bruno de Carvalho em prisão preventiva, e depois, sendo o mesmo juiz da fase de instrução, existe outro tipo de argumentos, pergunto eu, para o levar a julgamento, ou foram exatamente os mesmos fundamentos? Vou tentar ser muito claro, até porque ainda tenho aqui várias coisas que eu acho que são muito interessantes para as pessoas ouvirem. Bem, temos coisas, em novembro de 2018, estamos a falar no despacho que definiu que eu não iria continuar detido, mas que iria para casa com outras medidas de coação, e diz coisas como o seguinte: sobre a frase meninos mimados, então vamos resolver. Diz ele, não demonstram só por si que o arguido Bruno Carvalho visasse com as suas atitudes determinar aos adeptos a prática de ações violentas contra os jogadores e a equipa técnica. Aliás, em relação à publicação do Facebook, estamos a falar das publicações de Madrid, dos meninos mimados, diz, em relação à publicação do Facebook, e tal como o mesmo declarou, aquela expressão foi proferida para tentar mudar o espírito da equipa, e a mesma teve consequências muito positivas, já que os resultados da equipa se alteraram, tendo a equipa principal de futebol alcançado a seguir 6 vitórias seguidas. Também da expressão assumidamente utilizada pelo arguido Bruno Carvalho, façam o que quiserem, proferida por este na reunião realizada no dia 7 de abril de 2018, pelas 22 horas, nas instalações da sede da Juventude Leonina. Vou ir para a frente. Ainda que tal expressão se reportasse à reação de Claque relativamente aos jogadores da equipa principal de futebol, que o arguido negou, da mesma não se pode extrair que o arguido tivesse dado o seu apoio aos factos que vieram a ocorrer a 15 de maio, mais de um mês depois, uma vez que não é referido por ninguém qual o contexto em que a mesma expressão foi produzida pelo arguido, ganhando crédito, a justificação adiantada por este, de que se reportava a conduta adotada pela Claque durante os jogos, com vista a mostrar o seu descontentamento para com a equipa de futebol, no sentido de realizarem coreografias onde ficasse patente a falta de empenho demonstrado pelos jogadores. Tochas declarou o arguido que conversou com os líderes das 4 claques. Vamos continuar, como acima se deixou referida, a sustentar a versão dos factos referida pelo Ministério Público. Existe apenas o facto dos arguidos Bruno Carvalho e no momento de se terem na altura e no local encontrado e falado. Portanto, vamos ver. Posts do Facebook. Foi visto a novembro de 2018 que não teria impacto nenhum no que aconteceu no dia 15 de maio. A célebre frase, façam o que quiserem, foi dito que não teria impacto nenhum naquilo, até por ter sido realizado muito tempo antes. As questões da Tochas, foi visto que não teria impacto absolutamente nenhum naquilo que teria. Agora, o que é importante as pessoas perceberem? É que quem tomou esta decisão em novembro de 2018 foi o juiz Carlos Delca, o mesmo juiz que depois, na fase de instrução, vem definir que eu devo ser levado a julgamento. Isto é, o juiz tem esta decisão, emite esta decisão, claramente rebate os pontos do Ministério Público e diz que não fazem sentido. É o que eu retiro da leitura que fiz agora dos factos. E estou a ler o documento. A acusação, para as pessoas terem uma noção, saiu mais ou menos 4 a 5 horas depois. A acusação final saiu 4 a 5 para todos. Saiu 4 a 5 horas de ter sido proferido este despacho. O que significa que a partir deste despacho que eu li partes, não foi feita mais nenhuma investigação, não houve mais nenhum facto adicionado à investigação, não houve mais nenhum facto relacionado com este processo e por isso nós temos isto que foi escrito em novembro de 2018, temos a acusação que foi entregue passado 4 a 5 horas, portanto não houve mais nada a nível de investigação, e temos uma fase de instrução onde não houve mais nada de novo
na acusação e temos o levar a tribunal independentemente, levar a julgamento independentemente disto que foi escrito em novembro de 2018. Creio que é também muito importante para as pessoas perceberem realmente o contexto em que estamos inseridos e o que é que tem sido factualmente todo este processo. Bruno, como temos cerca de 9 minutos, deixo ao seu critério. Há aqui 3 questões que eu ainda queria abordar e depois ainda tínhamos uma série de curiosidades para lançar. Não teremos tempo, de certeza, para tudo na emissão de hoje. Portanto, sobre Cândida Vilar, que é algo que também queremos falar aqui, não só as intervenções da Procuradora, mas também o facto do interrogatório do Bruno Carvalho ter ido parar à RTP, mas também há algo que me parece muito importante, que era se nos pudesse ler o que é que diz na acusação do Ministério Público sobre a causa de Alcochete. Que eu acho que seria muito importante ainda deixarmos isso hoje aqui presente neste comentário. Sim, senhor. Então vou ser muito rápido, porque eu penso que as curiosidades, e queria terminar em grande com novidades para as pessoas, penso que são necessários. Cândida Vilar, aquilo que eu queria dizer claramente é que Cândida Vilar disponibilizou aquilo que foi o áudio do meu interrogatório à RTP. E quando nós fazemos alguma coisa na vida e estamos confortáveis com o que fazemos, não mentimos. Não mentimos. Não temos necessidade de mentir. A verdade é que apareceu esse interrogatório. A verdade é que, por coincidência, mais uma coincidência deste processo, o Rui Patrício, com base nesse interrogatório que apareceu na RTP, coloca-me um processo, dizendo-me que eu, no interrogatório, digo que ele é o culpado de Alcochete. Portanto, a coincidência de aparecer o meu interrogatório na RTP, de Cândida Vilar, através do Ministério Público, ter claramente dito não fomos nós, e da RTP vir a demonstrar claramente que foi dado pelo Ministério Público. Isso foi público. As pessoas podem ir procurar e verificar claramente que isto tudo foi público. Portanto, sai o meu interrogatório, do meu interrogatório sai um processo de Rui Patrício contra mim, Cândida Vilar e o Ministério Público dizem que não foram eles que deram o relatório, portanto, introduzem aqui um fator de que afinal não deviam ter feito aquilo que fizeram, porque senão não tinham necessidade de mentir, e levaram a RTP a ter que mostrar documentos que comprovaram claramente. Não tenho dúvida alguma que o facto de ter mentido primeiro sobre terem fornecido ou não diz muito sobre a forma como este processo tem sido conduzido e as motivações do mesmo e, sobretudo, as motivações da própria Cândida Vilar, da própria Procuradora nisto tudo. Como nós podemos ver nos interrogatórios, na forma como conduziu as coisas e no castigo que já levou por parte da entidade que supervisiona disciplinarmente as ações dos procuradores. Já vimos que os próprios, não vale a pena dizermos muito mais, a acusaram e a condenaram de falta de zelo na acusação no que diz respeito ao caso de Alcochete. Vou procurar, porque gostava de ler, é mais uma novidade, o que é que diz a investigação sobre o que aconteceu em Alcochete, a causa. Portanto, diz muito sobre as causas. Foi o Bruno Carvalho, foi este, foi aquele, mas o que é que diz o processo sobre as causas? A PNCD, página 34, número 4. Isto é a acusação. Isto são os investigadores. Foi verificado o teor das conversações nos 3 grupos aqui, análise constatando que, fruto dos maus resultados da equipa de futebol sénior do Sporting, os membros dos grupos 76, Exército Invencível, Piranhas On Tour, começaram a comentar entre si o descontentamento com o rendimento da sua equipa, do menor rendimento de alguns jogadores da equipa, além de comportamentos menos próprios desses jogadores para com as claques. Página 35, número 5. Fruto desses comportamentos de alguns jogadores para com elementos das claques, os membros destes 2 grupos acordaram entre si que se deveriam deslocar à Academia do Sporting e Alcochete no sentido de, entre aspas, porem em ordem os jogadores, entenda-se, agredirem os mesmos a fim de lhes mostrarem que não devem, abrir aspas, ter esse tipo de comportamento
de quem os apoia. Da leitura das comunicações nos apensos D e D1, é inequivocamente verificado que a deslocação às garagens e Alcochete se deve apenas ao jogo Marítimo Sporting e aos acontecimentos após o jogo, com insultos dos adeptos a jogadores e dos jogadores a insultar os adeptos, onde se destacam nas mensagens Rui Patrício, William, Acunha e Bataglia. Isto é o que está escrito na acusação. Bruno, tendo em conta que está escrito isso na acusação, como é que justifica, se é que consegue justificar o facto de depois ter sido também formalmente acusado? E já agora nas causas, que estamos a falar da causa, pergunto-lhe o que é que achou quando esta semana o Observador tornou público que a própria Comissão de Gestão, na defesa que faz a propósito da rescisão unilateral de Daniel Podense, na defesa enviada para o Tribunal Arbitral do Desporto, diz, passo a citar, é inusitado que se sugira que as declarações públicas do então Presidente da Sporting SAD possam ter sido, em si mesmas, causas dos incidentes em Alcochete. Eu não vou estar a dizer, a fazer uma análise daquilo que são as palavras da acusação. Eu quero que as pessoas façam essa análise e entendam tudo o que tem sido dito nestes últimos 2 anos, aquilo que alguma comunicação social continua a insistir aos dias de hoje, e depois se lhe ser dado pela primeira vez informação digna do processo. As pessoas que passam a análise, não sou eu que vou estar a dizer, já teci aqui alguns comentários, já utilizei as palavras do Daniel Oliveira, não vou estar a tecer mais comentários. O porquê das coisas caberá às pessoas e ao Tribunal definirem isto, mas sobretudo que a opinião pública tenha acesso, e é isso que eu lhes acabei de dar, tenham acesso à verdade. Sobre aquilo que se passou, claro, a Comissão de Gestão, em termos processuais, não pôde brincar, teve que dizer a verdade. Não pôde brincar, não pôde entrar naquilo que foi a campanha de manipulação, de humilhação, de denegrir, de decapitar uma direção do Sporting, de realmente pegar numa pessoa e colocá-lo, como eu disse na última semana, no exílio. Fui eu. Portanto, o que é que me apraz dizer? Que a Comissão de Gestão, nesse processo, se viu obrigada a dizer a verdade e que, portanto, é muito bom que as pessoas tenham essa noção, que leiam essa defesa e percebam claramente qual é a opinião do Sporting sobre aquilo que foi a minha intervenção, e que o Sporting considera que eu não tenho absolutamente nada a ver com o que se passou. Ao contrário do que muitas pessoas ligadas ao Sporting querem fazer crer desde há 2 anos para cá. Bruno, e sobre isto, então, estamos conversados que não temos tempo para muito mais, temos que ser sucintos e sei que tem uma série de curiosidades. Vou ser super rápido. Curiosidades. Ataque à academia. Lendo o processo, nós descobrimos uma coisa que é fantástica. O único telefonema que foi feito para alertar a polícia foi feito de forma anónima à GNR 20 minutos depois do ataque. Só depois, isto é bom que as pessoas saibam. As pessoas só chegaram à pessoa que efetuou essa chamada de forma anónima, Ricardo Gonçalves, através de investigação, através de verem as antenas, a localização, aí é que chegaram a Ricardo Gonçalves. Portanto, afinal, a Academia foi alvo de um ataque enquadrado no crime de terrorismo, mas a verdade é que o único telefonema que foi feito foi de forma anónima e 20 minutos depois do ataque ter sido realizado. Isto é, o segurança que estava na porta não chamou a polícia. Os jornalistas que estavam na porta não chamaram a polícia. O responsável da segurança não chamou a polícia. O staff não chamou a polícia. Os treinadores não chamaram a polícia. Os atletas não chamaram a polícia. Isto é, houve tempo para fazer vídeos, houve tempo para tirar fotografias, mas ninguém se lembrou, a que coincidência, incluindo os próprios jornalistas, de ligar para a polícia e dizer: meus amigos, acabaram de entrar um grupo de dezenas de pessoas encapuçados pela Academia, venham por favor nos acudir. Houve tempo para tudo.
houve tempo para vídeos, houve tempo para fotografias, houve tempo para passar esses vídeos e fotografias ao Correio da Manhã, mas não houve telefonema de ninguém. No tempo em que viram as pessoas se aproximar, houve tempo suficiente para ligarem. Ninguém se lembrou de ligar à polícia, mesmo estando perante um crime gravíssimo enquadrado no terrorismo. Isto é algo de estranho e que até hoje, em 2 anos, nunca tinha sido dito às pessoas. Quero também dizer o seguinte, que a partir disto nós vamos pedir uma reconstituição judicial. Isto é, aquilo que nós queremos fazer é uma reconstituição para percebermos claramente tudo o que aconteceu e a forma como os jogadores e o staff podiam ter sido protegidos, independentemente de na acusação estar que, e não está provado em lado nenhum, que houve um aviso antes, não está provado em lado nenhum, é o que a acusação diz. Mas, quer ter sido avisado, quer não. As pessoas têm tido conhecimento 15 minutos antes ou têm tido conhecimento apenas quando as pessoas estavam no portão. Havia mais do que tempo suficiente entre o estarem no portão e os minutos que levaram para chegar à ala profissional. Queremos e vamos demonstrar que havia tempo suficiente para os jogadores terem saído pelas traseiras para a zona exterior e não teriam tido problema nenhum, terem ido para a zona dos quartos e não teriam tido problema nenhum, assim como queremos perceber que nessa reconstituição aquilo que nós vimos. E o que é a verdade daquilo que nós vimos? Vemos Ricardo Gonçalves a andar pacificamente no meio dos arguidos, vemos Jorge Jesus a conversar calmamente com os arguidos, vemos Varandas a falar calmamente com, creio eu, Manuel Fernandes. Portanto, ninguém ligou para o 112, ninguém ligou para a GNR, deu tempo para fazer um vídeo, deu tempo para Frederico Varandas se rir, tinham tido tempo para colocar os jogadores numa zona segura e, afinal, vamos fazer a reconstituição para perceber claramente se aquilo que aconteceu podia ou não ser evitado, mas não temos dúvida nenhuma. Eu conheço a Academia com uma palma da minha mão e digo já às pessoas, aquilo que aconteceu podia ter sido facilmente evitado, porque de onde as pessoas entram nas portas de vidro, não era necessário que nenhum jogador estivesse dentro do balneário. Existe uma porta de acesso à saída pelos fundos, as pessoas tinham ido por aí e ninguém os apanhava, ou as pessoas podiam ter subido as escadas e ter-se fechado nos seus quartos e não havia problema nenhum, ninguém teria chegado ao contacto com os jogadores. Só quero dizer duas últimas notas muito breves. Primeiro, porque é que será que ainda ninguém se questionou como é que foi possível a sorte que a CMTV teve de ter um cameraman que estava a gastar de forma fortuita as cassetes de gravação. Portanto, decidiu apontar, quem conhece a Academia percebe que aquele cameraman estava a apontar para o meio de Vacas e Touro, porque é mesmo isto, onde ao fundo se via uma estradinha sem interesse absolutamente nenhum, e ele não só tinha a câmara apontada para aí, como estava a gravar. A sorte que este cameraman teve, porque costuma-se dizer, mas a CM está lá sempre, mas a CM está nos vários acidentes porque é alertada muitas vezes pela própria polícia, houve um acidente aqui, ou pelas pessoas, houve um acidente ali. O que eu pergunto é, sinceramente, se a CMTV está em todo o lugar porque é alertada, que sorte tiveram de estar um cameraman, e de certeza que este cameraman já foi promovido, estar um cameraman a apontar para um terreno onde só tem vacas e touro, e que lá ao fundo tinha uma estrada sem interesse nenhum, onde se juntaram, vejam a sorte é sorte realmente, só tem sorte quem se esforça, sem dúvida, mas a sorte que este cameraman teve
estar a apontar para o sítio onde se juntaram estas pessoas todas e de onde vieram a marchar. Isto é magnífico. Sinceramente, a outra nota, Bruno, temos mesmo que fechar. Qual é a outra? Última nota. Muito se fala dos telefonemas e esta nota é uma nota muito interessante. Muito se fala dos telefonemas que foram feitos entre mim e o Fernando Mendes. Já disse claramente, disse no interrogatório, disse na fase de instrução, que estes telefonemas nada tiveram a ver com Alcochete, jogadores, foram tudo questões pessoais que estavam a ser contadas sobre Fernando Mendes e Nuno Mendes. Mas isto foi claro, foi dito claramente, já foi explicado claramente, não tem nada a ver. Agora, por que será que a comunicação social não falou deste facto? A Cândida Vilar, na fase de instrução, disse em frente à comunicação social que o Elton Camará, mais conhecido por Aleluia, não era amigo de William Carvalho, que o William Carvalho disse claramente nas suas duas inquirições, palavras de Cândida Vilar, é que foi sujeito que não conhecia nenhum dos arguidos e Cândida Vilar chegou mesmo a chamar mentiroso a Elton Camará. Para relembrar as pessoas, a comunicação social soube dizer que o Elton Camará foi repreendido pelo juiz num julgamento por se ter alterado, mas não foi capaz de contar a história. Porque é que ele se alterou? Foi por isto. Ora, porque é que isto é muito interessante? Porque, afinal, para a perplexidade de todos os que estavam presentes no tribunal, percebemos que num dos apensos do processo, uns apensos que foram colocados à pressa na fase de instrução, em plena sessão do tribunal, havia a referência a 2 telefonemas de William Carvalho, logo após as agressões da Academia, para o arguido Elton Camará. Portanto, Cândida Vilar, que acusou claramente Elton Camará, fazendo-o perder a calma, é verdade. Afinal, os jornalistas que viram isto e que ouviram isto no tribunal, não ouviram aquilo que foi dito e apontado que no processo de investigação estão lá 2 telefonemas do atleta William Carvalho, logo após as agressões, para o arguido Elton Camará, mais conhecido por Aleluia. E diz assim, que estes telefonemas eram estranhos. Ponto. Diz assim no apenso, foram realizados 2 telefonemas por William Carvalho para o arguido Elton Camará logo a seguir às agressões, ainda na Academia, e que eram estranhos. Mas a verdade, fiquem as pessoas com esta noção, para além desta novidade, que a comunicação social só não deu às pessoas porque não quis, porque ouviu, como eu ouvi no tribunal, é que, apesar da investigação ter achado estranho, e eu pessoalmente acho estranhíssimo, e qualquer pessoa acha estranhíssimo, não houve qualquer ação de investigação sobre este facto. Portanto, a investigação, apesar de achar estranho, apesar de não fazer sentido nenhum, apesar de vir contrariar todas as palavras de William Carvalho, não promoveu nenhum ato de investigação. Mas, por último, nas 2 inquirições a que William Carvalho foi sujeito, nunca sequer lhe perguntaram nada sobre este assunto. Muito bem, Bruno, temos que terminar, deixar-lhe, portanto, boa tarde e obrigado. Na próxima sexta-feira cá estaremos à mesma hora. Relembrar fortíssimo abraço para si e fortíssimo abraço para todos aqueles que nos tiveram a ouvir. Muito bem, Bruno Carvalho, o seu comentário com assinatura, dizia eu, para relembrar, pode contactar o Bruno Carvalho através de brunodecarvalho@radioestadio.pt. Na próxima semana, mesmo horário, estaremos de volta com mais um comentário.